Aí, meus irmãos, Deus usou o profeta Ezequiel, em Ezequiel capítulo 34, versículo de número 3, e disse assim para os pastores de Israel: comeis a gordura, e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 4 está escrito assim: a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Queridos, os pastores infiéis de Israel só estavam interessados no produto das ovelhas. Eles só estavam interessados, ou seja, eles só estavam interessados na lã das ovelhas, na gordura das ovelhas. Eles, como os pastores, eles só estavam interessados no benefício. Eles, como pastores, eles não estavam interessados em apacentar as ovelhas. Eles estavam interessados em comer da gordura das ovelhas e se vestir com a lã das ovelhas. Esses pastores de Israel aqui eram pastores preguiçosos. Eles se vestiam com a lã das ovelhas. Eles comiam a gordura das ovelhas. Mas eles não visitavam as ovelhas. Eles não colocavam remédio na ferida das ovelhas. Eles não iam atrás das ovelhas desgarradas do aprisco. Eles não fortaleciam espiritualmente com palavra, com orações, as ovelhas fracas espiritualmente. Tanto é que está escrito aqui em Ezequiel capítulo 34, versículo de número 3. Comeis a gordura, e vos vesti da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Versículo 4. A fraca não fortaleceste. Os pastores de Israel não estavam preocupados com quem estava caído espiritualmente, com quem estava no pecado. Os pastores de Israel eram pastores infiéis, corruptos. A obrigação desses pastores era conduzir, era guiar o povo de Israel no caminho da verdade, na retidão. Só que esses pastores aqui, corruptos, quando via as ovelhas fracas espiritualmente, eles não fortaleciam as ovelhas com palavra, com orações. Eles não estavam nem aí para as ovelhas. Aí Deus usou o profeta Ezequiel, porque Deus é o pastor de Israel, e Deus, como pastor de Israel, usou o profeta Ezequiel e falou assim: assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová para os pastores de Israel. Aí continua aqui o versículo 4 que diz assim: a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste. E a doente não curaste. Quer dizer, os pastores de Israel só estavam preocupados, eles só estavam preocupados em comer a gordura das ovelhas, se vestir com a lã das ovelhas, naquilo que as ovelhas lhe davam, mas eles não estavam preocupados com o bem-estar, com a saúde das ovelhas. A doente não curaste, quer dizer, doente aqui era literalmente doente mesmo fisicamente. Os pastores de Israel não estavam nem aí para as ovelhas que estavam enfermas, que estavam doentes. Eles não cuidavam dos órfãos, das viúvas, dos viajantes, dos forasteiros. Eles não fortaleciam as ovelhas
fraca espiritualmente. Eles não colocavam remédio na ferida das ovelhas doentes, porque eles só queriam a gordura das ovelhas, eles só queriam se vestir com a lã das ovelhas, eles só queriam o conforto, eles só queriam aquilo que as ovelhas lhe davam, mas eles não queriam apacentar as ovelhas, eles não queriam arregaçar as mangas para ensinar as ovelhas, o povo de Deus, no caminho em que deveriam trilhar, no caminho em que as ovelhas de Israel deveriam andar. Os pastores não estavam preocupados em ajudar as ovelhas espiritualmente. Aí Deus usa o profeta Ezequiel para denunciar eles. E Deus usou o profeta Ezequiel e disse: as ovelhas fracas vocês não fortaleceu. As ovelhas doentes vocês não curou. E continua: a fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste. Sabe o que significa aqui quebrada não ligaste? É aquelas ovelhas que está mesmo caída espiritualmente, que está fora do aprisco, que está quebrada espiritualmente, cheias de problemas. Os pastores de Israel, eles não estavam nem aí, e a quebrada não ligaste. Eles não estavam nem aí com as ovelhas quebradas, com as ovelhas que estavam caídas espiritualmente, que estavam doentes, quebradas, cheias de problemas, com as ovelhas que estavam passando por situações difíceis na sua vida, que estavam passando por situação difícil. Aí Deus usou o profeta aqui, Ezequiel, e disse: você não ligaste as ovelhas quebradas. Aí continua, Ezequiel 34, versículo de número 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer. Deus usou o profeta Ezequiel aqui e continuou dizendo para os pastores de Israel: e as ovelhas desgarradas do aprisco, vocês não tornou a trazer para o aprisco. Quer dizer, aquelas ovelhas que deixaram de se reunir com eles para adorar a Deus, aquelas ovelhas que sumiram do aprisco, que estavam desgarradas do aprisco, os pastores de Israel não foram atrás, porque os pastores de Israel infiéis só queriam mesmo gozar daquilo que as ovelhas lhe davam. Eles só estavam preocupados naquilo que as ovelhas poderiam lhe dar financeiramente falando. Eles só estavam preocupados com a posição das ovelhas, com o produto das ovelhas, com o dinheiro das ovelhas. Eles só estavam preocupados com o salário das ovelhas. Eles só estavam preocupados com o dinheiro das ovelhas. Mas eles não estavam preocupados em tornar a trazer as ovelhas desgarradas para o aprisco. Aí Deus usou o profeta Ezequiel para repreender esse sacerdote aqui, esses pastores infiéis aqui. E a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Os pastores de Israel, queridos e amados irmãos, eles apacentavam a si mesmo. Mas espera aí, pastor Fabiano Santana, como é que os pastores infiéis corruptos de Israel se apacentavam a si mesmo? Eles se apacentavam a si mesmo assim. Eles se vestiam com a lã das ovelhas, comiam da gordura das ovelhas, se aproveitavam das ovelhas, mas eles não apacentavam as ovelhas. E qual é a função de um pastor?
apacentar as ovelhas. Pastor que é pastor, apacenta as ovelhas pregando a verdade. Visita os membros da igreja. Vá atrás dos que estão caídos espiritualmente. Se o irmão sumir do culto por uma semana, vai na casa do irmão procurar saber como é que está o irmão, como é que está a irmã, por que sumiu do culto. Pastor de verdade, ele vai levar o remédio para a ovelha que está doente, tanto oração como remédio também fisicamente. Né? Pastor de verdade, ele visita as ovelhas que estão desgarradas do aprisco. Né? As ovelhas perdidas que sumiram dos cultos, que não estão mais para a igreja, eles vão atrás. Isso é pastor de verdade. Só que os pastores de Israel eram corruptos, não estavam nem aí para as ovelhas, só queriam o dinheiro das ovelhas. E eu vou falar a verdade aqui nessa noite. Muitos pastores das igrejas brasileiras são pastores corruptos. Só estão interessados em gozar do dinheiro das ovelhas. Só estão interessados em gozar do salário das ovelhas. Só estão interessados em gozar do produto das ovelhas. Só estão interessados em gozar do carro das ovelhas, da casa das ovelhas. Mas não visita quem está caído. Não fortalece espiritualmente com a palavra de Deus as ovelhas fracas espiritualmente. Não ajuda as ovelhas quebradas, que estão com problemas. Eles não tornam a trazer as ovelhas desgarradas. Por exemplo, se a irmã Maria sumir do culto por um mês, eles não procuram saber porque a irmã Maria sumiu do culto. Eles não ligam para saber porque a irmã Maria sumiu da igreja. Se o irmão João fica uma semana sem ir no culto, eles não ligam para o irmão João para saber porque o irmão João sumiu do culto, sumiu da igreja. Porque esses pastores são corruptos, pastores infiéis, pastores mercenários, iguais aos pastores de Israel. Só estão preocupados em se beneficiarem. Eles só querem se beneficiarem daquilo que as ovelhas lhe proporcionam. Eles só querem o dinheiro das ovelhas. Mas eles não visitam os membros da igreja. Tem pastor de igreja aí que tem mais de 500 membros, mas não fala com os membros, não aperta a mão dos membros, não visita os membros, não ajuda o órfão, não ajuda a viúva, não ajuda os necessitados, não ajuda quem está caído, não ajuda o viajante, não ajuda o forasteiro. E pastorzada, Deus vai cobrar de vocês severamente no dia do juízo final. O juízo de Deus vai vir sobre a vida de vocês, pastores infiéis, pastores corruptos, pastores mercenários. Deus está vendo tudo dos altos céus e o juízo de Deus virá sobre a vida de vocês se vocês não se arrependerem dos pecados de vocês, da roubalheira de vocês. Se arrependam, raça de víboras. Porque Jesus está voltando. Jesus está às portas. Os pastores de Israel não estavam nem aí para as ovelhas. Aí a Bíblia diz aqui, a Bíblia diz em Ezequiel capítulo 34, olha o que está escrito. Ezequiel capítulo 34 e o versículo de número 5 diz assim: assim se espalharam por não haver pastor. Assim se espalharam por não haver pastor e ficaram para a pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espantadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Queridos, as ovelhas de Israel estavam desgarradas do aprisco. As ovelhas de Israel
estavam desgarrados e os pastores de Israel não iam atrás das ovelhas. Eles não iam procurar as ovelhas desgarradas. Por quê? Porque eles só estavam preocupados no financeiro, com o dinheiro das ovelhas, com a gordura das ovelhas, com a lã das ovelhas. Existem muitos pastores nas igrejas do Brasil. Existem muitos pastores infiéis, mercenários corruptos, que quando o irmão some do culto 1 mês, 2 meses, às vezes está trabalhando, ele não vai atrás do irmão, ele não procura saber como é que está o irmão, como é que está a irmã, ele não visita. Sabe o que os pastores de Israel faziam? Os pastores de Israel infiéis, além de não fortalecer as ovelhas fracas, além de não ligar de novo as ovelhas quebradas, além de não tornar a trazer as ovelhas desgarradas, além de não ir atrás das ovelhas desgarradas do aprisco, os pastores de Israel governavam, tratavam as ovelhas com rigor e com dureza. Quer dizer, eles eram abusadores das ovelhas. Eles usavam a posição vantajosa deles sobre as ovelhas para humilhar as ovelhas, para maltratar as ovelhas, para perseguir as ovelhas. Para desfazer das ovelhas. Eles maltratavam as ovelhas. Eles dominavam sobre as ovelhas de Israel com rigor e dureza. Quer dizer, a ovelha fraca espiritualmente, em vez deles ajudar com oração, com palavra, visitar a ovelha fraca espiritualmente, os pastores de Israel tratavam era mal, maltratavam, humilhavam, com rigor e dureza. As ovelhas doentes, em vez de eles levar o remédio, eles maltratavam as ovelhas doentes. As ovelhas quebradas, a mesma coisa, desgarradas, a mesma coisa. Eles governavam sobre o povo, eles dominavam o povo, eles dominavam as ovelhas com rigor e dureza. E no Brasil é diferente? Não, senhores. Em muitas igrejas no Brasil, em muitas igrejas brasileiras, os pastores, além de não ajudarem os órfãos, viúva, viajante, forasteiros, pobres, mendigos, necessitados, além de não ajudarem as ovelhas, eles perseguem as ovelhas, eles maltratam as ovelhas, eles fazem grupinho dentro da igreja, panelinha dentro da igreja. Até o amor deles pelas ovelhas são amor condicional. As ovelhas que têm carro importado, que têm dinheiro, que têm apartamento, carro de aluguel, loja, eles dão amor, eles tratam com carinho, pelo interesse financeiro, pelo dinheiro das ovelhas. As ovelhas que não têm dinheiro, eles maltratam, eles pisam. Eles tratam com dureza, com rigor. Eles maltratam os membros da igreja. Ninguém pode ir contra ele. Ninguém pode falar nada com ele. Ninguém pode lhe dar um conselho dentro da Bíblia. Porque ele se sente os ungidos do Senhor. A Bíblia diz em Salmo 105, versículo 15, a palavra salmo quer dizer no hebraico psalmoi, no grego quer dizer telim, que significa cântico de louvores acompanhado com instrumento de corda.
O historiador Frei Josefo diz que Davi compôs e escreveu 75 salmos. E a Bíblia diz em Salmo 105, versículo 15 assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Essa mesma palavra está escrita em 1 de Crônicas, capítulo 16, versículo 22. Fala a mesma coisa. Não toquei nos meus ungidos e não maltratei meus profetas. Os pastores corruptos das igrejas brasileiras, eles amam esse texto. Eles cometem heresia com esse texto. Eles usam esse texto para se protegerem. Eles usam esse texto para se defenderem e para continuar maltratando o povo, tratando o povo mal, perseguindo as ovelhas, humilhando um, humilhando o outro, falando mal de um, falando mal de outro. Eles usam esse texto para continuar dominando as ovelhas com rigor e dureza. Salmo 105, versículo 15. Está escrito assim: não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Os pastores hereges do Brasil, eles pegam esse texto e aplicam para a igreja fora do contexto. Todo texto fora do contexto é pretexto para heresia. E todo aquele que prega heresia e comete heresia é um herético. Então os pastores heréticos que pregam heresia, que cometem heresia, pegam esse texto aqui de Salmo 105, versículo 15, que diz: não toquei nos meus ungidos e não maltratei meus profetas, para se defenderem. Eles falam que aqui em Salmo 105, versículo 15, quando diz assim, não toquei nos meus ungidos, está se referindo a eles, para não tocar nos pastores. Porque esses falsos pastores se intitulam como ungido de Deus, ungido do Senhor. Mas no Antigo Testamento da Bíblia, que recebe o nome de veterotestamentário bíblico, quando a Bíblia se refere aqui, não toquei nos meus ungidos, não está se referindo a pastores, não. Porque no Antigo Testamento a Bíblia não chama pastor de ungido. No Antigo Testamento a Bíblia não chama missionário, pregador, evangelista, presbítero, obreiro de ungido. No Antigo Testamento sabe quem era ungido? Só os reis, profetas, sacerdotes e juízes. Só eles que eram ungidos. E quando a Bíblia diz aqui em Salmo 105, versículo 15, não toquei nos meus ungidos e não maltratei meus profetas, está se referindo ao povo de Israel. Está se referindo aos judeus de origem judaica. Está se referindo ao povo de Deus de Israel. Está se referindo aos judeus e não a nenhum pastor. Porque nenhum pastor que fala que é ungido de Deus, que ninguém pode tocar nele, está falando a verdade para o povo. Porque todo crente é ungido. O pastor é ungido. Mas todo crente é ungido. Irmão, você é ungido. Irmã, você é ungida. Porque tem alguns irmãos que falam assim, o meu pastor é ladrão, é mercenário.